Acontece que lá no centro apareceu, na área Lourdes, uma pegada de pé. E a partir daí uma onda de medo parece que percorreu assim, várias pessoas. Houve assim, manifestações até drásticas deste medo. Se viu depois que a pegada não é de ninguém a não ser Maria José, que gentilmente provou às pessoas a ridicularidade do medo. Posteriormente foi visto isto. Então foi assim ótimo, não? Um ótimo ensaio, assim, a própria coisa de Deus, não? Botar uma coisa aí, todo mundo reagia a isso, depois se vê que não foi nada. Então foi... Mas como o medo não deixou de existir, só neste caso foi esclarecido, mas comprovou a disposição de medo nas pessoas, a vontade, a alma ansiosa por medo, para traduzirmos a nossa leitura da manhã. Ansiosa por sensações, ansiosa por violência, ansiosa por tudo isso. Por isso, então, o medo se produz. Então, achei interessante, aqui tem um volume das assim chamadas obras completas da mãe. Tem um trecho, são trechos quase sempre ou depoimentos verbais, ou a maioria bilhetes ou cartas ou conversas que eu tive com pessoas. Coisas bem sucintas, bem simples, muito claras. E tem então no capítulo Weaknesses, fraquezas, também a parte de medo. Então, achei interessante ler isso para nós, para as pessoas se esclarecerem uma vez o que significa medo. Então, são coisas bem curtas, bem sucintas. Medo é sempre um conselheiro muito mau. Não tenha medo, mantenha sua confiança. E tudo que confunde você vai desaparecer. Não tenha medo, mantenha sua confiança. E tudo que confunde você desaparecerá. Pare tendo medo. E tudo que lhe aborrece parará também. Uma criança minha não deveria ter medo. Minha proteção está sempre com você e nada de ruim pode acontecer. Mas você tem que se decidir, sacudir todo o medo para longe de você, e então a minha força pode trabalhar plenamente. Minha proteção está sempre com você e nada de ruim pode acontecer. Mas você deve se decidir, lançar o medo para longe de si, e então a minha força pode trabalhar plenamente. Aqui temos um depoimento que encontramos assim várias vezes naquilo que a mãe diz. Ela diz: você pode oferecer ajuda a uma pessoa, mas a não ser que a pessoa se abra à sua ajuda não pode ser eficaz, ou não pode surtir efeito. Então é um fator muito simples, de ordem psicológica, muito simples. Que tudo, a questão não é as coisas não existirem para nós, mas a questão é nós não estamos abertos para as coisas, negativa e positivamente. Negativamente quer dizer, se nós não estamos abertos ao medo, o medo não nos assaltará, ele não encontra abertura em nós. Por outro lado,
a força, a proteção, a luz, a calma, tudo está aí, no ar, diretamente. Mas nós não vivemos abertos a isto. Por isso nós não somos fortes, calmos, etc. Não se tormente, não se preocupe. Acima de tudo, tente banir todo o medo. Medo é uma coisa perigosa, que pode dar importância a algo que não tem nenhuma importância. O mero medo de ver certos sintomas se renovarem basta para produzir tal repetição. Não se tormente, não se preocupe. Acima de tudo, tente banir todo medo. Medo é uma coisa perigosa, que pode dar importância a algo que não tem nenhuma importância. O mero medo de ver certos sintomas se renovarem basta para produzir tal repetição. Quer dizer, o medo de algo atrai aquilo de que se tem medo. Ou não só atrai, mas produz, favorece a sua produção. E são coisas assim bem belas, bem simples, mas bem reais. Outra muito interessante, medo e yoga. Este medo vem da fraqueza dos nervos e do vital. Você tem que se libertar deste medo antes de fazer qualquer tentativa de seguir o caminho do yoga. Este medo vem da fraqueza dos nervos e do vital. Você deve se libertar deste medo antes de qualquer tentativa de seguir o caminho do yoga. Yoga e medo não vão juntos. Que yoga é uma ascensão, uma caminhada, uma aventura tão grande, tão levando tanto para fora dos padrões, das seguranças, dos apoios, de tudo, que quem tem medo não pode empreender o caminho do yoga. Você fica assustado porque sua respiração parece parar quando você tenta se concentrar. Não entre neste caminho se você está tão cheio de medos. Suponha isso chegue ao pior. Então, o que acontecerá? Você poderia morrer. E então? Será muito ruim se você, de repente, fosse ou é morto? Nosso yoga não é para covardes. Se você não tem coragem, você melhor o deixa. Seus medos trarão desastres para você. Alguém, quando concentra, sente que a respiração para, quase para. Tem medo que parasse realmente e ele ia morrer. Então ele diz, olha, se você tem medo, não comece com a coisa. Não comece. Pode ocorrer algo que você não prevê realmente. De repente você está morto. E então? E daí? Nosso yoga não é para covardes. Se você tem medo, então é melhor você não tentá-lo. Vá embora. Se você nem sabe resolver esse problema primitivo, simples de medo, se você nem no nível humano se limpou, se trabalhou, se disciplinou, não tente coisas muito mais difíceis, impossível.
todo medo deve ser vencido e substituído por uma total confiança na graça divina. Todo medo deve ser superado e substituído por uma total confiança na graça divina. Total quer dizer não só proclamadamente namorar com a graça divina enquanto se está bem, enquanto ela corresponde às nossas expectativas, mas no momento H, dizer, não, nada poderá acontecer a mim a não ser o que Deus quiser. Ou a graça divina não falhará em me dar aquilo que é o certo para mim. Sim, isso é uma farsa. Ou se não farsa, mas algo tão incompleto, nada pode feri-lo se você não tiver medo. Então, não tenha medo, seja quieto e calmo, e tudo será alright, ok, em ordem. A primeira coisa de que você deve se curar uma vez por todas é medo. Ele é mais perigoso do que as doenças, do que as piores doenças. Olha, é muito forte isso aqui. Não há nada que possa não há nada a temer. Tudo é o Senhor. Não há nada absolutamente do que o Senhor. O Senhor somente existe. E tudo que tenta nos terrificar é somente um ridículo disfarce sem sentido do Senhor. Levante seu ânimo. O caminho está aberto para você. Lance para longe de si esta obsessão de doença e faça descer a calma divina. Então, tudo será em ordem, estará em ordem. O que quer dizer isto? Não há nada a temer. Tudo é o Senhor. Não há nada a não ser o Senhor. O Senhor somente existe. E tudo que tenta nos causar medo é somente um disfarce, uma mascaragem ridícula e sem significado do Senhor. Como podemos traduzir isto em palavras nossas? O que quer dizer isto? Não há nada a não ser o Senhor. O Senhor somente existe. E tudo que tenta nos assustar é somente um disfarce, uma mascaragem ridícula e sem significado do Senhor. Porque a própria máscara é ele mesmo. Ele Sim. faz também nesse sentido. E no caso de Deus, a alma pediu isso, né? Então ele vai tirar isso. Mas se você não quiser dominar, criar coragem, você não vai ver. Você vai ver o outro lado dele. Esse lance da respiração é realmente isso mesmo. Você pode falar mais alto por causa dos outros? No lance da respiração é isso mesmo, ficar porque quando eu dou uma aula só de meditação, antes a gente se prepara
fazendo exercícios respiratórios, né? Para chegar a um estágio quase você não sentir essa respiração, que a gente chama o fio de Ariadne, é o que liga o corpo sutil ao corpo físico, né? Para você entrar num estágio mental, físico e energético. Se você tiver medo, você vai ver coisas que você mesmo está produzindo. Agora, se você não tiver medo de penetrar realmente na sua mente, no seu corpo, na sua, até atingir o seu interior, aí você vai ter um jogo. Realmente você tem que se preparar antes dessa meditação, dessa interiorização, senão você vai ver aquilo que você está querendo ver. O que quer dizer isto? Pergunto mais uma vez. Tudo que tenta nos assustar, nos terrificar, é somente um disfarce, uma mascaragem ridícula e sem significado do Senhor. Que Ele, o Senhor Deus, Ele se reveste de mascaragens. Ele. Por que isso? O que quer dizer isso? E até de mascaragens ridículas, sem significado. Não, aí vai muito longe. A Maya não nos assusta, a Maya antes talvez nos agrade e nos embale, não é? Se refere aqui àquilo especificamente que nos assusta. Vamos dizer, se isso fosse o Senhor, vamos supor que a mãe diga a coisa certa. Isso poderia ser do lado dele inconsciente, casual, uma falha. Não, jamais. Impossível. Só poderia ser uma coisa supraconsciente, uma suprema consciência que no momento certo, com a dosagem certa, coloca a pessoa aquilo que vai revelar a ela a sua fraqueza, para ela se ver nua, ridícula, e poder eventualmente, caso tenha uma aspiração verdadeira, começar a trabalhar consigo e vencer isso. Se isso não nos fosse mostrado, a gente viveria confortavelmente, sem perceber nada, achando-se perfeito. Mas no momento que acontecem as coisas que nos mostram a nossa fragilidade, nossa ridícula insegurança, nossa falsa segurança, que normalmente demonstramos tão generosamente, tão ostentativamente, não, nesse momento ele diz, olha, você na verdade não está neste ponto. Se você fosse um ser superior, você nem demonstraria segurança. Um ser superior não demonstra nada, ele é. Então tudo isso que mina, que fura, que provoca, que testa a nossa força, nossa sinceridade, nossas possibilidades, é Ele próprio. Naquele momento, testa para ver onde nós estamos. Nos dá a chance de percebermos onde estamos. Sempre no sentido construtivo, unicamente. Unicamente. Sim. 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 Quantas pessoas têm medo de dor? Todo mundo não toma 1000 comprimidos e remédios contra a dor. Tem medo de dor.
Bom, mais 4. Me parece assim, todos os 4, os primeiros 2 especialmente de extrema importância para a nossa consciência. Revela algo que antes de eu ler isso eu nunca percebi. Mas li isso antes do dia de hoje. Você pode estar inteiramente livre de medo somente quando você expulsou de si toda violência. Você pode estar inteiramente livre de medo somente quando você expulsou de si toda violência. A lei, vamos dizer, da polaridade. Enquanto em mim o poder da violência que se dirige contra algo destrutivamente ou ameaçando, demonstrando poder ou fazendo agir o poder, está necessariamente o contrapolo, a covardia, o medo, a ausência de poder estará. Necessariamente. E quem tem medo sabe que nele tem violência. Aí que talvez esconda ou camufle para si mesmo. Mas quem tem medo tem violência em si. Uma história que contaste uma vez de uma família, não sei se era um sabia, um pastor, teve que aumentar de casa, e levou tanta Sim. Da vovó? Sim. E por outro lado, ela diz, a alma, o psíquico, não conhece violência. Não conhece violência. Quer dizer, enquanto houver medo em nós, vamos dizer, com as palavras, a alma ainda, o psíquico, não domina. Onde o psíquico dominar, o medo desaparecerá, ou não será mais, com as condições. Como a violência também não. Libere-se de toda violência e você não mais terá nenhum medo. Desculpe. Sim. É só a não violência, assim como é proposta, ela não é um trabalho na natureza humana. Ela é mais um camuflar, tampar, afastar a violência, mas não transformá-la. Sim, a ideia básica é, sim. Acho que eu bem disse sobre Gandhi, não? Que é o próprio criador do Ahimsa, do movimento. Ele diz, pode-se imaginar uma coisa mais violenta do que ameaçar o mundo da morte do próprio indivíduo? Se vocês não consentem e fazem o que eu quero, eu vou parar de comer e vou morrer mesmo. Então, no último, justamente, todo mundo tem medo que ele pudesse morrer. Aí vão dar as condições que ele quer. É violência do lado dele. Foi violência. Camuflada de ahimsa, não violência. Então a violência física, muito mais aberta, muito mais primitiva, muito mais direta. Então as coisas são complexas. Sim. Uma das bases do yoga é essa. Não violência, mas essa violência não é violentar-se. É você sentir dentro da ética do yoga. Sim. Você começar a sentir a sua alma.
está se violentando. Aí tem várias formas de você se violentar. Só o querer sentir sua alma não produz ainda o sentir de sua alma, não? Isso tudo é muito mental só. Esse não violência ainda está muito E como entender a confiança, você deve aproximar bastante o seu espírito. A confiança. Sim. Mas quando a alma se aproxima mais e ela acima mais da pessoa. Sim. Para ter o medo de se ter confiança. Sim. A confiança é uma das mais espontâneas qualidades da alma. Sim, do psico, sem dúvida. Sim. Ora, isso é muito interessante psicologicamente também, muito verdadeiro. Medo é consentimento escondido. Quando você tem medo de algo, isso significa que você admite a sua possibilidade e assim fortalece o seu poder. Pode-se dizer que é um consentimento subconsciente. Medo pode ser superado de muitas maneiras. As maneiras da coragem, da fé, do conhecimento são algumas destas. Não, isso é assim tão preciso, não? Medo é consentimento camuflado, quer dizer, você, em vez de dizer sim, eu consinto com a coisa horrorosa, eu consinto com o poder daquele monstro, aquela coisa. Você tem medo e com isso você diz indiretamente, esta coisa tem poder. Tal poder, tanto poder, que eu tenho medo disto. Então, quando você tem medo de algo, significa que você admite a sua possibilidade e assim fortalece o seu poder. Não, se eu me curvo diante de alguém e eu trato assim, e por favor não me machuque, etc. Eu sugiro a ele que tem poder, que pode me machucar, que é maior do que eu. Basta ele estender a mão, eu já faço assim, não? Bom, então, eu não só, vamos dizer, declaro seu poder, mas nutro seu poder. Eu crio o seu poder. Eventualmente. Então, os caminhos para superar o meio seriam coragem, quer dizer, a resolução de não se deixar vencer pelo medo, mas ter coragem, fé, uma fé total em Deus, conhecimento. Por que conhecimento? Porque a parte da ignorância. Hein? Eu tenho a impressão que o que gera o medo é justamente a ignorância. Sim. Aí o conhecimento afasta ele. Sim. Sim. Como é, vamos dizer, se tem numa noite medo, alguma coisa mexeu lá fora, mexeu no quarto, mexeu não sei onde, e a gente fica assim, se a gente acende a luz, vai lá, olha e verifica que não tem nada, o medo está vencido. No mínimo para o momento. Quer dizer, o conhecimento, o ver, o verificar, o se informar. E última frase, que no dia 21 de fevereiro, não, 17 de novembro, foi a nossa mensagem. Medo é escravidão, trabalho é liberdade, coragem é vitória. Medo é escravidão, fica escravo do medo, acorrentado ao medo, não tem liberdade. Trabalho é liberdade. Por que trabalho? Não, parece que trabalho é justamente que nos acorrenta.
podia dizer assim, que através do trabalho a gente vai desenvolvendo a inteligência, o intelecto, e com isso vai deixando... Conhecimento, sim. Com isso vai deixando de entender. Por exemplo, se eu consigo aprender, fazer um trabalho de universidade, eu não entendo, tenho muito medo. No momento que eu trabalho, certo. eu aprendo, eu sei fazer, sim. é um medo que eu Isto. E também, medo é algo que nos possui contra nossa vontade. Nós somos a vítima do medo. Então é uma escravidão. Eu sou possuído pelo medo. É uma escravidão. O trabalho, eu mesmo posso decidir o que trabalhar. Posso decidir quando trabalhar. Posso decidir o quanto trabalhar, o que trabalhar. Quer dizer, é uma liberdade total. O trabalho. Em si, já. Ora, em relação ao medo, eu imaginei, vamos dizer, se, por exemplo, eu anunciasse que amanhã vamos ler Sri Aurobindo sobre a supramente. Falando sobre a supramente. Do livro A Vida Divina. As últimas páginas do livro. E todo mundo vai dizer, ah meu Deus, amanhã então. Não vou entender nada. A não ser que ele explique, mastigue tudo. Em vez disso, não tem aqui algum livro sobre que ele fala sobre suplemento, será? Não sei. Não sei. Não tem glossário no livro, não tem índice? Tem, aqui. Suplemento. Não entendo nada. Não tem outro livro? Então a pessoa começa a trabalhar. Ela lê sobre o suplemento antes de ouvir falar sobre o suplemento. Quando ouve falar sobre o suplemento, mas que não entenda diretamente, mas a coisa encontra terreno já arado e muito mais facilmente será recebida. Então, o trabalho, como bem diz, me libertou do medo, no mínimo, e me preparou para receber a coisa. E além disso, eu sinto isso realmente, trabalho é liberdade. Eu sinto assim, além da questão do medo simplesmente. Para poder trabalhar, poder se construir, poder escolher, poder dedicar sua energia a isto. Não sei, nenhum animal tem isso, nenhum. Sim. Por outro lado, eu tive também que a natureza da alma, você não é essencialmente dinâmico. O trabalho seria então um exercício desse dinamismo. O trabalho da sua tudo seria como um exercício desse dinamismo. Seria liberdade. Liberdade nessa. Sim. Sim. Bom, em sentido, como ele diz, medo é escravidão, sujeição a uma região subconsciente, inconsciente, instintiva, animal, sim. Sim. A maioria das pessoas, ela tem medo do próprio corpo. Mas aí ele está ligado ao estudo de reservar. Matéria seria consciência da matéria. Não sei dizer. Você diz do corpo ou no corpo? Do corpo. Não sei dizer. Deixa eu passar para a última coisa aqui. Então, coragem é vitória.
Por que? Alguém poderia explicar isso? Você pode dar algum exemplo, alguma... Esse exemplo mesmo que você deu de verificar Sim, o planeta, sim. você... Sim, ter coragem, sim. Uhum. Sim. Uhum. Porque coragem é como que olhar as coisas de frente, não? Olhar as coisas no rosto. Não só fazer com explicações, não imaginar coisas, mas olhar abertamente. Isso é coragem. Nesse momento, você venceu. Justamente aquele ponto que você falou, de não olhar interiormente em relação às coisas. Não se está dando importância a ela, né? Sim. Engrandecendo ela e diminuindo você. Então, olhar com coragem, olhar. Né? Sim. 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 Não é mais importante, não é assim. Sim. Não, sempre quando tem alguma coisa ou a decidir, uma dificuldade, um trabalho difícil, alguma coisa, e você não sabe como resolver isso, no momento que você decide, eu faço isso, e pega a coisa e começa realmente, você já venceu. Você já venceu. Isso dá para... Se sente isso no momento. Se a decisão for plena, se sente isso. O resto é só uma questão agora de execução, praticamente. Como? Sim. Pode trabalhar com ela. Você identifica, você pode trabalhar. Você diz assim, estou com medo. Eu não estou com medo. Eu estou com medo. Eu estou com uma energia que está me desequilibrando, está me tirando a firmeza. Então, o que eu preciso fazer? Eu começo a identificar as coisas e liberar a energia do mundo. Tive um período que eu fiquei totalmente depressiva, eu não sentia nada, eu estava totalmente fora do meu corpo. E eu estava sentindo exatamente o que eu sentia. Então, quando eu não sentia mais nada, eu comecei a sentir medo. A única coisa que vibrava no meu corpo era essa energia do medo. Eu estou viva. Eu estou sentindo medo. É alguma coisa muito difícil. Então, eu comecei a conviver com o meu medo. Quando eu sentia que eu estava com medo, eu dizia, eu estou viva. Pelo menos o medo me faz eu sentir que estou viva nesse corpo, que tenho vida nesse corpo. Então eu começava a experimentar em mim onde estava o medo. Comecei a conviver intimamente com esse medo para ter a sensação de vida. Eu senti muito medo. Comecei a experimentar depois outras sensações. De ficar sem medo. Eu não sentia mais nada, eu disse, não tenho medo. Estou sem medo. E não estou sentindo nada. Aí eles começaram a manifestar outras coisas. E eu tenho que explicar outras coisas. E o medo deixou de ser alguma coisinha maior. É alguma coisa que faz parte da vibração. Por mais que você não tenha medo, você não pode negar a existência real dele. Porque, como você disse, ele faz parte dessa evolução, do processo de evolução. Ele também é o Senhor. Como o Rolf falou, né? Mais alto foi possível. Mais alto. A gente não pode negar, por mais que se tentar coragem, não pode negar a existência assim do medo real. E assim o valor que ele tem, na realidade, assim, como instrumento para esse processo evolutivo mesmo.
que acredito que assim, à medida que você vai se fortalecendo, né, se encorajando, ele também vai se delineando outras formas assim mais sutis, né, para te surpreender, assim, ao mesmo porque eu já não tenho medo de vencer, só assim, como se você vencesse um e ficasse mais forte, porque o outro vai vir também com mais força, mais fortaleza, mais poder, é uma coisa assim. Então, assim, ele na realidade é uma coisa útil, né? Não é que útil você se sentir menor que ele, né? Útil você se deixar ele indefeso, mas útil no sentido de você ficar o tempo todo, né? Se vendo mesmo em relação a ele. Como eu estou, né? Ele está lá, ele está aqui. Mas se você fica nessa relação, então, vamos dizer, a realização direta e espontânea são impossíveis. Ou é impossível. Se você toda hora se confronta com medo e se testa ou se vê onde está, como é que você pode diretamente agir? Mas existe a alma está perdendo. Tem não, você tem isso, né? Que todo mundo tem aquelas vozes assim, né? Você não pode, você não é capaz, né? Existe, né? Mas isso talvez não seja medo, e tem muitas outras coisas, dúvida ou desconfiança, não? Mas cheiradas talvez numa tipo de energia, né? Você talvez tenha que começar a distinguir melhor. Criações mentais. Hein? Distinguir melhor as criações mentais. Como é isso quando o corpo dá um empurrão pra gente, né? Digamos, em vez de coragem, a gente assume alguma coisa, digamos, uma tarefa, alguma coisa assim, né? Mas o corpo adoece, seria os nervos, seria. Então essas partes ficam com medo, apesar de a gente ter recebido aquele empurrão de coragem. Não, com medo não. A mãe diz exatamente que ficam de má vontade. Não querem colaborar, não querem seguir. Não querem sair de seu ritmo padronizado, de seu conforto no comum. Não tem vontade de progresso. Má vontade. Má vontade. Existem também medos que, como que a gente já, vamos dizer assim, medos estabelecidos já, né? Como que a gente já recebeu eles, assim, estabelecidos e aceitos, né? Pela consciência coletiva, sim. Que a gente já recebe, né? E ninguém mais se identifica com medo, né? É até um bom senso, né? Quer dizer, assim, na consciência da gente é um bom senso. E que na verdade sem medo, né? Que a gente fica mais. Que a gente já aprende todo um comportamento, todo como se, né? A gente chama de precaução, ou chama de prudência, ou assim, né? Bom senso, sim. Mas por isso a proposta da mãe, você se livrar de tudo, de tudo totalmente, e reconstruir-se totalmente. Aquela nossa leitura sobre individualidade, não? Indivíduo. Porque aquilo que recebemos não presta nem um pouco. É tudo deturpado, tudo distorcido, tudo fora de proporção, fora de lugar.
Você até estabelece esquemas assim, né? Baseados. Sim. É óbvio, não é? Sim, é óbvio. Um dos medos, por exemplo, veio agora medo de errar, né? Quando tem assim, uma pessoa superior, assim, que tem uma sensibilidade maior, né, que é um outro nível, então tolhe essa pessoa, ela se sente tolhida e não deixa a coisa fluir, né? Com medo da dúvida, né? Se está certo ou está errado. Hoje, agora sim, aquilo que eu dizer, a gente fica naquele mental de não consigo, com medo. Está fazendo uma coisa bonita, está sentindo, mas está. Não, será que. Tem uma hora que eu te vi um monstro, assim, né? Não, é um ser humano que está em outro nível, está me puxando, né? Eu tenho que ser sincero e pôr isso para ele. Medo, né? Medo. Sim. Mas é a coisa também de querer fazer o certo. Né? Sim. É o medo também. Tem muitas formas, não é? Vamos parar por essa. Sim. Sim. O medo como instrumento de evolutivo, um processo evolutivo, que era necessário mesmo como. Então comecei a pensar, né? O medo como instrumento. No caso aí a coisa do medo como instrumento, mais como um instrumento de auto-observação e de coragem de viver esse medo. De penetrar no medo. Porque o medo por si só, quer dizer, assim, como algo que aparece, que serve como um processo evolutivo, como é que ele fez? Bom, se aplicarmos o que antes foi dito, o que nos próprios textos sobre o medo foi dito, que então isso seria uma máscara, um disfarce de Deus Ele mesmo, então, através do qual Ele quer nos testar ou provocar ou... Mas é sempre assim, não é? Determinados medos não são coisas que vêm de fora, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque quando você vê a coisa fora de si, quer dizer, você não tem bastante percepção de si mesmo, de dentro de si. Quando você tem bastante percepção dentro de si, as coisas não precisam se exteriorizar, externar. Mas é a mesma coisa dentro e fora. É a mesma coisa. A pessoa está querendo assim, o dia de amanhã, ela está com medo do agora, nesse exato momento. E tem alguma coisa que está dando errado para ela no exato momento que ela não pode ser. Pode ser. Ela criou isso. Deus não está em sua estrutura interior, não é Ele que constrói você não só de fora, mas de dentro também. Não é Ele todo movimento psicológico, chamado por nós psicológico, não é Ele próprio. Então, Ele em sua expressão mais plena é harmonia, equilíbrio, transparência, ordem. Então, onde Ele perceber que neste edifício interior há materiais não bem aplicados, há cantos não olhados, há fechaduras falhas, há portas encrencadas, e assim por diante, Ele vai aí deixar o fluxo parar e estagnar e causar um medo, psicologicamente. Óbvio, para fazer você perceber que você deixou isso de lado, não observou, não limpou, não abriu, não construiu lá, conscientemente.
É como digo, quando você tem e você não percebe, então fora vão acontecer as coisas. Bom, agora não vamos ter medo de deixar o medo atrás, não é? Nos desapegar do tema. Pronto. Com mais um cogumelo ainda no solo. Se eu li algo assim, e você imaginando, aprender a viver, primeiro você tem que primeiro aprender a morrer. Parece que o medo da morte, esse medo assim mais básico, né, mais primário, que é mais fortalecido, assim, desde quando o indivíduo nasce, na infância, uma coisa assim horrorosa, espantosa. Então, à medida que vai se crescendo, como se não existisse, né? Como se não fosse. Acontece com todo mundo, mas não está acontecendo comigo. Então, eu acho que isso é que vai. Esse medo da morte, eu acho que é a maior mestra, né? Acho que o vencimento desse medo, do conhecimento, da mesma que vai passando, é que você permite, né, desfalecer, assim, e os outros todos vão também perdendo a forma. Mas enquanto esse estiver assim, muito assim, né, sem ser trabalhado, sem ser visto, É o mais. os outros vão fazendo também. Sim. Ela morre. Sim. Diz o medo da morte, ele é mais assentado, mais intrínseco, mais ou menos percebido, menos enfrentado, e assim o mais persistente e o mais vital. Isso se refere à própria vida. Então, enquanto ele persistir, como que os outros têm seu eixo, têm seu ninho, têm seu companheiro, seu protetor, por assim dizer. Então, quando se vence esse medo da morte, possivelmente os outros medos desaparecerão, ou não terão mais moradia permanente em nós. Acho muito certo o que ele diz. Então, sobre essa relação de Deus com a sua criatura, ele provoca, ele deixa claro, bom, primeiro não tem tipo de movimento, porque todo movimento é esta relação. E a gente, chama, instiga, provoca e deixa certo, sabe? E de repente ele é constante, Não, eu acho que nós não devemos dizer Deus é a gente, porque aí ele é uma coisa, nós somos outra coisa. Então ele mexe conosco, ele provoca. Não, ele é nós. Quer dizer, ele é em mim, em qualquer um de nós, quer dizer, em mim, como exemplificação, ele como que experimenta a si mesmo. Ele assumiu em mim, vamos dizer, certas fraquezas. Primeiro, uma forma de vida padronizada, um nascimento, uma infância em meio a outras pessoas de influência forte, uma caminhada, uma sociedade determinada, uma época determinada, e assim por diante. Quer dizer, um cenário de mundo que cada ser humano tem. E ele então coloca dentro de cada um de nós certas qualidades, como que prominências ou psicológicas, ou de caráter, ou de talento, ou de capacidades, ou de incapacidades, de falhas, de lacunas, más combinações de elementos, coisas contraditórias, e assim por diante. E todo mundo, tudo que nos rodeia, corresponde a isto, de uma outra maneira. Mas agora a questão toda para ele é como que ele vai conseguir, neste ser, chegar à sua original, verdadeira, unicamente real, harmonia, totalidade, plenitude, equilíbrio,
não só apesar, mas em meio a tudo. É Ele próprio que está procurando em nós a cada momento. Então, nesse sentido, posso dizer, vamos dizer, numa conversa em que alguém nos diz algo, é Deus que está falando para nós. Ou de maneira clara, de conhecimento, ou de maneira balbuciante, ou de maneira errônea totalmente. Ora, Ele em você vai responder a isto. Você tem que ouvir, Ele em você deve ouvir. E distinguir naquilo que é dito a verdade e o não verdadeiro. E também é Ele que deveria responder. Não você a partir de um nível de conhecimento adquirido, nível mental, nível social, nível de profissão, o que for, mas sempre o ser. Isso para mim é ser. E por isso também tudo tem que entrar. Enquanto isso tudo existe no mundo, tem que entrar. Porque tudo tem que ser vencido em nós e através de nós. Ou trabalhado e transformado em. O que é importante nisso é vamos dizer, agora seria sem sentido se fosse isso sem haver nenhuma direção, sem haver nenhum nada aqui, tudo tende afinal e fundamentalmente e centralmente. Mas tudo tende para cima, tudo tende para a harmonia, tudo tende para a plenitude, tudo tende para a transparência, tudo tende para a ordem, não para a desordem. Então, isso são princípios assim, bem reais, e a partir deles tudo pode ser avaliado. O resto são avaliações ou de segundo plano ou enganosas, que outras são ele num disfarce, numa mascaragem. Querendo ver até que ponto a gente pode ver a verdade, o verdadeiro. Isso é uma evolução natural. É. E depois de mão beijada. A mão é sempre beijada. Só que um beijo que é meio fogoso, viu? Beijo meio chamejante.